1 Coríntios capítulo 12. Vamos apenas agora, para iniciarmos, meditar brevemente que somos um só corpo em Cristo para uma só missão. Volto a repetir. Nós somos um só corpo em Cristo para uma só missão. Comecemos por pensar então um pouco nos nossos corpos esta manhã. Pensa no teu corpo. Por exemplo, os teus olhos veem. Os teus pulmões respiram. O teu coração, tu podes sentir, se prestares atenção, está a bater. Nenhum destes membros do corpo que eu acabei de citar chamava a tua atenção há alguns segundos atrás. Até que fizeste e fizemos juntos este exercício e tu pensaste nos mesmos. Porque, na verdade, nós só percebemos a importância de cada um dos nossos órgãos, de cada um dos nossos membros, quando um deles falha. Uma dor de dente pode arruinar o dia inteiro. Um joelho lesionado pode paralisar todo o corpo. Nós sabemos que há várias metáforas na Bíblia que são usadas para descrever, referir-se à igreja. Metáforas como a igreja é a noiva de Cristo. Metáforas como a igreja é a vinha de Cristo. A igreja é o rebanho de Deus. A igreja é um reino, o reino de Cristo. A igreja é uma família. A igreja é um edifício. Mas a metáfora mais especial para o apóstolo Paulo é a metáfora do corpo. O corpo é uma metáfora única e eficaz para descrever a nossa realidade como igreja. Para entendermos o que é verdadeiramente uma igreja, o que é ser igreja. E isto é de vital importância quando falamos sobre igreja, o que é, para que é, e quando falamos de cumprir a missão de Deus através da igreja. Muitos problemas surgem numa igreja quando os seus membros não entendem corretamente o que é a igreja. Hoje em dia, por exemplo, está na moda uma ênfase sobre a igreja no aspecto não estrutural, não organizacional, não local. Hoje em dia, o que marca estes tempos modernos em relação à igreja é uma rebeldia aberta contra a igreja organizada. E o mesmo se deve ao facto que há uma grande ignorância sobre o que é verdadeiramente a igreja. Quem somos nós? Que implicações há sermos o corpo de Cristo? E isto traz necessariamente terríveis e trágicas consequências no cumprimento da nossa responsabilidade para com Deus, no cumprimento da nossa responsabilidade uns para com os outros, e obviamente, se estamos a falar numa conferência missionária, isso traz tristes e trágicas consequências para o cumprimento da nossa missão. Na verdade, é a missão de Jesus Cristo. A missão de alcançar os perdidos até aos confins da terra. E nós temos o privilégio de termos sido convocados para esta mesma missão. Se nós lermos, e vamos ler de seguida, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 até ao versículo 31, nós vemos que Paulo vai falar que nós somos um só corpo em Cristo.
E a minha proposta para vocês, para nós pensarmos, refletirmos, é que somos um só corpo para cumprirmos uma só missão. Do versículo 12 ao 13 de 1 Coríntios 12, nós vamos ver que nós somos um só corpo para a comissão. Fomos convocados, fomos comissionados por Jesus Cristo. Não individualmente, mas juntos como corpo. Do versículo 14 ao 26, nós somos um corpo diverso, cheio de diversidade, para alcançar o mundo perdido. E do versículo 27 a 31, vamos ver que somos um corpo com o propósito soberano para cumprir a missão de Deus. Vamos ler a palavra de Deus por partes e vamos ser relembrados então destas verdades. Primeiramente, versículo 12 e 13. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Somos um corpo para o cumprimento da comissão. A comissão de Jesus Cristo. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, até que eu venha. E eis que estarei convosco até à consumação do século. Primeiramente, reparem versículo 12 e versículo 13. Diz assim a palavra de Deus. Porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Reparem, nós somos um só corpo. O corpo é uma só unidade. A igreja é uma só unidade. A metáfora do corpo traz implicações que a igreja é um organismo vivo. A igreja não é este edifício. É bom termos este edifício, termos este espaço para os nossos encontros, mas a igreja não é um edifício. A igreja são pessoas. No entanto, é certo que, apesar de ser um organismo vivo, a igreja precisa de uma ordem, de uma organização, de uma estrutura para continuar a promover o seu crescimento e saúde e também o cumprimento da missão que nos foi confiada por Jesus Cristo, de fazer discípulos. Não temos tempo, mas no Novo Testamento há vários exemplos de como encontrar ou encontramos certas estruturas organizacionais em relação à igreja. Por exemplo, há ofícios estabelecidos como anciãos, presbíteros, pastores, diáconos. Isto não tem a ver com hierarquia. Tem a ver com ministérios diferentes para o corpo. Uma organização dada por Deus. No entanto, o corpo é um. Reparem, o apóstolo Paulo diz é uma só unidade. Isto quer dizer que como igreja nós partilhamos a mesma vida. É a vida de Cristo em nós. Nós partilhamos o mesmo propósito. Por isso é muito importante nós termos em conta que nós não podemos existir. Um cristão não existe fora do corpo de Cristo. Porque não há vida de Deus fora do mesmo. Por exemplo, que implicações está se eu intencionalmente privo-me da comunhão com o corpo? Privo-me de juntar-me a uma igreja local
a uma organização local, mas que obviamente faz parte do corpo de Cristo, que é este organismo vivo. Que implicações é que isto traz? Se estamos ausentes da vida do corpo, traz implicações em que nós estaremos privados da ação do Espírito Santo através do corpo de Cristo para nosso favor. Logo, nós não seremos cheios do Espírito Santo. E o livro de Atos, que nós vamos estudar na segunda sessão, várias vezes nos relembra que só podemos cumprir a missão que nos foi confiada por Jesus Cristo se estivermos cheios do Espírito Santo. É pelo poder do Espírito Santo, é pelo poder de nós, em nós e através de nós. Somos uma só unidade que tem muitos membros. Na unidade há diversidade. E o apóstolo Paulo vai falar sobre isso mais à frente, com maior detalhe. Já vamos ver. Mas a diversidade, o facto de ter muitos membros, não quebra esta unidade, este mesmo propósito e esta vida comum. Porque assim também, versículo 12, assim também com respeito a Cristo. Ou assim também é Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, ela está intimamente ligada, dependente de Cristo. E não podia ser de outra maneira, porque sem Ele nada podemos fazer. A uniformidade, ela não é esperada numa igreja, por isso há diversidade. Mas a unidade, ela é esperada. E é impossível permanecer saudável sem unidade. E é impossível cumprirmos a missão que nos foi confiada por Jesus Cristo sem estarmos unidos. Sem termos este espírito, unidos juntos, nos reunindo juntos, servindo juntos, alcançando os propósitos que Deus tem para nós e através de nós como igreja, juntos, só é possível através da unidade. E a unidade é a característica da verdadeira igreja e daqueles que fazem parte da igreja. Daqueles que têm o Espírito de Deus. Porque, reparem, agora, o versículo 13. Pois todos fomos batizados por um só Espírito. Aqueles que estão em Deus, eles têm o mesmo Espírito. É por isso que eles permanecem juntos. Porque o Espírito de Deus age neles. Reparem, o versículo 13 diz: pois todos fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Alguns usam este versículo, principalmente no movimento pentecostal, no movimento carismático, para afirmar que há um batismo do Espírito Santo que se manifesta através do dom de línguas. Mas basta nós lermos com atenção que diz aqui todos. Todos nós já fomos batizados com o Espírito Santo. Todo o verdadeiro Filho de Deus que nasceu de novo, seguidor de Jesus Cristo, já tem o Espírito Santo. E reparem que a igreja é um movimento internacional, multiétnico. Judeus, gregos, escravos, livres, homens, mulheres. A igreja é um movimento internacional multiétnico. Isto é muito importante. Nos devemos alegrar pelo facto
de sermos uma família internacional. Deus planeou assim. É por isso que eu não gosto de igrejas só para portugueses. Não gosto de igrejas só para brasileiros. Não gosto de igrejas só para guineenses. Se temos o Espírito Santo, nós nos juntamos a esta família multiétnica internacional. E assim estaremos melhor capacitados também para alcançar as nações. Cumprir a comissão de Jesus Cristo. Nós fomos enviados para alcançar todas as etnias. Não apenas algumas. Não apenas uma, mas todas. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. É o Espírito Santo quem introduz, quem inicia, quem incorpora e quem salva. É o Espírito Santo quem faz nascer de novo. É do Espírito Santo do qual nós dependemos em todas as coisas, do princípio até ao fim. Até à nossa redenção final. Não somos nós, é Cristo em nós. Cristo ascendeu aos céus, mas deixou connosco o seu Espírito, o Espírito Santo. E é por isso que nós temos tudo aquilo que nós necessitamos como um só corpo, fomos batizados num só Espírito e já temos o poder de Cristo para cumprir a comissão que nos foi confiada. Temos tudo. Não temos razões para desculpas. Se não estamos a fazer, a alcançar as nações, a cumprir a grande comissão, só se deve a uma coisa: à nossa infidelidade. E por isso queremos ser encorajados, e durante este fim de semana, encorajados e renovados no nosso compromisso de estarmos todos envolvidos como um só corpo, com este propósito de anunciar a Jesus Cristo às nações. E estarmos em movimento com esse mesmo propósito. Não em manutenção. A igreja não foi chamada para estar em manutenção. A igreja foi chamada para estar em movimento. Nesta cidade ainda há cerca de 20 mil habitantes que não conhecem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Estou só a falar da Ramada, nem estou a falar de Odivelas. Nós devemos estar em movimento para alcançar essas almas. Segundo, versículo 14 a 26. Reparem como o apóstolo Paulo vai destacar que nós somos um corpo diverso. E o meu argumento, aplicando para esta conferência missionária, é que nós somos um corpo intencionalmente diverso, com diversidade. Deus planeou assim, para alcançarmos o mundo. Reparem, vamos ler do versículo 14 ao 26. Porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, não sou mão, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará ser do corpo. E se a orelha disser, não sou olho, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas, na realidade, Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme quis. E, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos
são essenciais. E os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os vestimos com mais honra. E os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial. Ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso, mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Se o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. A ideia central nesta porção do apóstolo Paulo é afirmar que nós somos um corpo diverso, intencionalmente diversos. Ou seja, Deus planeou com essa intencionalidade. E eu diria que Deus o fez para nós alcançarmos o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. Reparem, versículo 14. Na igreja não existe um só membro, mas muitos. A diversidade na igreja é a sua grande riqueza. Que encorajador, que enriquecedor poder ser ajudado, ensinado, moldado, edificado por uma grande variedade de pessoas, por esta grande família que nós somos em Jesus Cristo. Esta grande família de particularidades especiais. Esta família diversa em personalidades, em dons, em talentos, em experiências. Que grande riqueza que é a família do corpo de Cristo. Que grande riqueza é a Igreja Batista derramada na sua diversidade. Deus planeou que nós cresçamos juntos na diversidade. Deus planeou a mesma para nós cumprirmos os propósitos que Deus tem para nós. E um dos propósitos que Deus tem para nós é fazermos discípulos de Jesus Cristo. É por isso que nós somos ensinados, moldados e sustentados uns pelos outros. É por isso que unimos esforços para levar a esperança do Evangelho ao mundo. É este o propósito pelo qual nós nos juntamos a uma igreja. Somos parte da igreja. E não há dúvida que é através da riqueza da diversidade, desta comunidade também multiétnica e multifacetada, que nós estaremos melhor preparados para alcançarmos o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. Versículo 15 a 16 fica, no entanto, a advertência. Porque no meio da diversidade pode haver ciúmes, pode haver inveja, pode haver comparação entre nós. Por isso a advertência no versículo 15 e 16. Se o pé disser não sou mão e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E a mesma coisa com a orelha. Se ela disser não sou olho e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser corpo. Cuidado por nos sentirmos menos ou mais do que os outros no meio da diversidade. Tu és o que és pela graça do Senhor e Deus planeou assim. Mas, no entanto, todos nós somos necessários ao corpo e somos parte do corpo de Cristo. Todos nós somos importantes na igreja de acordo aos propósitos de Deus e para o cumprimento da missão de Deus aqui na terra. Por exemplo, às vezes entramos em comparações e usando aqui a analogia do apóstolo Paulo, o pé pode sentir-se menos digno em comparação com a mão, não é? E pensemos nos nossos pés. Pode sentir-se assim por estar a maior parte do tempo coberto, por cheirar mal. Alguns, não é? Não é todos. Mas nem por isso o pé deixa de ser parte do corpo. E, aliás, o corpo não anda sem
o pé. A orelha, ela pode sentir-se inferior ao olho. O olho é uma criação única e bela que nós temos, os nossos olhos. Que nem toda a tecnologia do presente tem a capacidade de reproduzir. Mas nós já imaginámos a nossa vida sem ouvir? Tudo aquilo que perderíamos? Por isso esta analogia da importância de cada um, conforme Deus planeou. E reparem o versículo 17, ele continua nesta analogia. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Vocês já imaginaram, não estão aqui as crianças, só algumas crianças estão aqui, mas não sei se estão a entender alguma coisa do que eu estou a dizer. Mas vocês já imaginaram que feia que seria um olho ou ouvido de 80 quilos? Para alguns o peso é maior, está bem? Para outros é menor. Mas imaginem, um olho de 80 quilos, se todo o olho fosse o corpo, se todo o ouvido, se nós encontrássemos na rua algo assim, fugiríamos a 7 pés. Grotesco! Esta analogia do apóstolo Paulo. A beleza da igreja está na sua diversidade. A beleza da igreja está em que nenhum de nós tem todos os dons. Por isso é que necessitamos estar juntos. Precisamos uns dos outros. E Deus planeou assim. Para a sua glória. E para juntos cumprirmos a sua missão aqui na terra. Versículo 18, Paulo diz isso claramente. Mas na realidade Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme Ele quis. E nós não somos ninguém para questionar. Deus não nos deve algo a nós. Nós já temos um grande privilégio, é fazer parte do corpo de Cristo, temos o Espírito de Cristo. Se esta é a tua realidade, é a vida eterna com Cristo para todo o sempre. E ainda assim também foste comissionado com a mesma missão, que é igual para todos nós, fazer discípulos de todas as nações. Agora, as capacidades e funções particulares de cada um de nós, elas foram concedidas por Deus. E tudo perfeitamente planeado, porque a igreja é uma obra divina. A igreja não é obra de homens. Tu não podes escolher os dons que tu tens. Nem podes escolher os talentos que tu tens. Tu até podes pedir, mas não depende de ti. Depende de Deus. É Ele quem escolhe a vocação de cada um. É Ele quem escolhe os dons para cada um. Deus é ativo na sua igreja. Deus age na sua igreja, em cada um dos seus membros, para o mesmo propósito comum, de acordo à sua vontade. Por isso nós devemos aceitar a sua vontade, alegrarmos com a sua vontade, com o propósito que Deus tem para nós e servi-lo, mesmo que o nosso nome seja esquecido. Porque o propósito principal das nossas vidas deve ser fazer a sua vontade. Versículo 19. E se todos fossem um só corpo, um só membro, onde estaria o corpo? Reparem, necessitamos da diversidade, sempre repetindo isto. Versículo 20. Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. A conclusão é lógica. Contribuímos todos para o mesmo, apesar das nossas diferenças. Contribuímos todos para o movimento da igreja no cumprimento da missão de Jesus, que é a salvação dos perdidos. Os versículos 21 a 26, que nós já lemos, nós temos que fomos planeados por Deus na diversidade e também na dependência uns dos outros. Reparem esta imagem lógica para nós. Versículo 21. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós.
De que serve nós vermos algo se não podemos alcançar com as nossas mãos? De que serve pensar em algo com o cérebro se eu não posso andar para alcançar isso? A lição do apóstolo Paulo é simples. Não apenas Deus planeou para a igreja diversidade, mas dependência. Dependência mútua. Precisamos de Deus e precisamos uns dos outros. Nós não podemos dizer, reparem aqui, versículo 21, não tem necessidade de vós. Vocês veem como não estarmos em comunhão com a igreja é terrível? O dano que nós causamos. Não apenas a nós, ao corpo. Deus nos fez dependentes uns dos outros. A individualidade é bem-vinda na igreja. Já o individualismo não é. É prejudicial. Tanto para aquele que o pratica, como para todos os demais do corpo. Dependemos uns dos outros para levar a esperança do Evangelho. Sozinhos não é que não podemos fazer nada, mas seguramente faremos muito menos. Versículo 22. Pelo contrário, os membros do corpo parecem ser mais fracos, são essenciais. Esta palavra essenciais são, o significado é mesmo indispensáveis. Mesmo aqueles que nos parecem ser mais fracos dentro do corpo de Cristo. Talvez aqui o apóstolo Paulo, eu não sei ao certo a quem é que ele especificamente se está a referir. Pode ser aos neófitos, aos novos convertidos, aos débeis na fé, aos imaduros ainda, espiritualmente, ou apenas pode ser uma referência àqueles que supomos serem os mais fracos. Nós supomos isso. Eles não são tão necessários. Eles não são tão importantes para a igreja. Mas é uma suposição nossa. Porque o apóstolo Paulo deixa claro que mesmo aqueles que nos parecem ser mais fracos são úteis, importantes e necessários. São indispensáveis. Que grande lição para aqueles cristãos que pertenciam à igreja em Corinto, a quem o apóstolo Paulo escreve esta carta. Porque nós sabemos, e quem já leu a carta sabe, que eles só davam importância e valor a algumas pessoas e a alguns dons. Só valorizavam os dons que se exibiam publicamente. Amados irmãos, amada igreja, tenhas tu individualmente ministério formal na igreja ou apenas orgânico. Sejas tu um oficial da igreja, um presbítero ou diácono, ou não sejas. Tu és indispensável no corpo de Cristo. A Igreja Batista da Ramada precisa de ti. E tu precisas de todos os demais membros. No corpo de Cristo todos são essenciais. Necessários. Ainda mais até quando nós pensamos em atingirmos juntos o cumprimento da missão de Jesus Cristo. De alcançar este mundo perdido com o Evangelho. Reparem, Paulo continua, versículo 23, e os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os vestimos com mais honra. E os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial. Reparem, o apóstolo Paulo está a falar da perspectiva, desde a sua perspectiva da avaliação. A nossa avaliação. Nós é que consideramos menos honrados, não é Deus. Não é Deus. Mas até o apóstolo Paulo usa este exemplo. Mesmo os membros que nós consideramos menos honrados,
nós os vestimos com mais honra. E os que em nós são vergonhosos, nós vestimos com dignidade especial. Nós bem sabemos que há partes dos nossos corpos que nós não exibimos, e é bom que seja assim. No entanto, até essas partes que nós não exibimos, nós temos um cuidado especial com as mesmas. Nós as cobrimos, nós as vestimos com dignidade. Nós temos um cuidado que não temos com outras partes do nosso corpo, apesar de não serem exibidas publicamente. O que o apóstolo Paulo está a ensinar-nos aqui é que devemos fazer isso também nos nossos relacionamentos, na vida da igreja. Mesmo aqueles que nós até podemos considerar que são menos honrosos, nós devemos ter um cuidado especial para com eles. Nós devemos fazer tudo para minimizar que eles se sintam colocados de parte ou menos importante, porque na verdade todos são essenciais, indispensáveis e importantes no corpo de Cristo. O devemos fazer através das nossas palavras, através das nossas ações. Versículo 24. Ao passo que os membros mais apresentáveis, o sentido aqui é mais honráveis, não têm necessidade disso, porque eles já estão expostos publicamente. Então não precisam de um cuidado adicional de encorajamento em relação à sua honra e importância para o corpo de Cristo. Reparem, versículo 24 continua. Mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Deus, na diversidade, planeou que na diversidade sejamos dependentes uns dos outros. É por isso que todos são honrosos, indispensáveis e essenciais. É assim que tu deves olhar para ti como parte do membro saudável desta igreja, da Igreja de Cristo. É certo que alguns são mais talentosos para pregar, mas há outros que são mais talentosos para prestar socorro a alguém com alguma necessidade prática através das suas mãos, que eu, por exemplo, não conseguiria nunca fazer, porque sou um zero à esquerda. Na dependência planeada por Deus, Deus organizou uma estrutura orgânica onde todos contribuem, onde todos são essenciais, onde todos devem ser valorizados e todos têm a possibilidade de servirem no reino de Deus. Então, se tu não estás a servir, se não estás em movimento para cumprir a missão de Jesus Cristo através desta igreja local, o problema está unicamente na tua indiferença, na tua infidelidade. Não porque tu não és importante. Não porque Deus não tem um propósito para ti. E considera poder te juntar a este movimento no corpo de Cristo para juntos o servirmos conforme os seus propósitos e cumprirmos a missão de fazer discípulos em todas as nações. Todos são dignos. Deus usa cada um dos seus filhos de uma maneira especial para suprir necessidades peculiares, nos quais todo o corpo é beneficiado e abençoado. Aqueles que ofertam em segredo, aqueles que se levantam durante a madrugada para orar incessantemente, aqueles que testemunham o Evangelho em escolas, universidades, em que a maioria de nós não tem a possibilidade de visitar esses lugares. Aqueles que servem detrás das cortinas e que prepararam, por exemplo, este fim de semana, este domingo, limpando as instalações, preparando o coffee break, e nós nem sabemos quem foi.
na eternidade, nós seremos surpreendidos na atribuição de galardões e recompensas. Seremos surpreendidos. Tudo isto Deus fez para que não haja divisão. Já falámos sobre a importância da unidade. Para a glória de Deus, deve ser a marca visível de uma igreja saudável, e a unidade é fundamental para cumprir a missão de Deus. Mesmo no meio da diversidade, nós devemos ser dependentes em unidade uns dos outros. Nós devemos ter igual cuidado uns pelos outros. É isso que o apóstolo Paulo diz no versículo 25. É por isso que ele diz no versículo 26, se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. A indiferença em relação aos nossos irmãos que sofrem mata a comunhão, destrói a unidade de uma igreja e o testemunho do Evangelho. Por isso, a maior forma de nós honrarmos a Deus, glorificarmos a Deus e o fazermos conhecido, deve começar através do testemunho das nossas vidas como igreja, nos nossos relacionamentos, em cuidarmos uns dos outros e não sermos indiferentes. Por vezes nós não conhecemos as necessidades uns dos outros porque não somos intencionais a perguntar. Porque nós não queremos conhecer. Porque sabemos que isso terá um custo para nós. No cumprimento da missão de Jesus Cristo, ela deve começar com relacionamentos amorosos, genuínos, entre nós. Sim, vai-te custar algo. Vai-te custar algo. É necessário esforço. Sabem qual é o exemplo que nós temos? Se tu tens a oportunidade de ler ou reler o livro de Atos, o exemplo que vemos ali da igreja no livro de Atos é que permanecia junta, em comunhão, no ensino dos apóstolos. Não era um dia por semana. Era todos os dias. O que é que seria da igreja hoje em dia se tivesse que reunir todos os dias? Se o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Às vezes até parece que custa ainda mais o alegrar-se pelos outros. Por causa dos ciúmes, da inveja dos nossos corações. Que nos possamos arrepender. Que o nosso culto não seja egocêntrico. Mas o nosso culto deve ser centrado em Deus. A vida na comunidade deve ser centrada no servir a Deus e ao próximo. Através do ensino, através de serviços, ministérios diversos, através de evangelizar. É a nossa responsabilidade. Onde nós estivermos, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa vizinhança, nas ruas, nos parques. A diversidade do corpo, ela não é acidental. É o que o apóstolo Paulo ensinou aqui. Ela é estratégica para o cumprimento da missão de Cristo. A diversidade do corpo, ela dá testemunho que cria um impacto neste mundo, quando olha para nós. Ou assim deve ser. A diversidade capacita a igreja da melhor forma. Juntos teremos mais possibilidades para cumprir a missão de Cristo de ir até aos confins da terra. A diversidade Deus usa de acordo aos seus propósitos, falando de missões numa conferência missionária, uns para ir, outros para enviar. É a igreja que envia missionários. Outros para sustentar aquela imagem, agarrar a corda enquanto outros vão.
outros para discipular, outros para treinar, capacitar. Mas todos juntos, cumprindo os propósitos de Deus, cumprindo a missão de Cristo. E terminamos com o versículo 27 a 31. Nós já vimos que somos um só corpo para cumprir a grande comissão. E somos um corpo diverso e dependente, mutuamente, também com o propósito para alcançar o mundo, para o cumprimento da missão de Cristo. E terminamos então do versículo 27 a 31. Somos um só corpo, com um propósito soberano, cumprir a missão de Deus. Versículo 27, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Na igreja Deus designou alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois os que realizam milagres, depois os que têm dons de curar, os que socorrem os outros, os que administram e os que falam variedade de línguas. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos realizam milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Todos as interpretam? Procurai com zelo os melhores dons. E agora vos mostrarei um caminho muito superior. Reparem, somos um corpo com um propósito soberano bem estabelecido. Versículo 27, vós sois o corpo de Cristo. Todos nós somos parte do corpo de Cristo. Individualmente fazemos parte desta unidade e por isso somos de natureza divina. É o corpo de Cristo. A igreja é, por essência, de natureza divina. É por isso que eu costumo dizer, privar-se da igreja é privar-se da ação divina nas suas vidas. Versículo 28, nós vemos que na funcionalidade do corpo, de acordo ao propósito soberano de Deus, há diversas funções que todos ocupam e algumas estão aqui citadas. Aqui o apóstolo Paulo cita até aqueles dons que são essenciais ao corpo. Essenciais no sentido porque são os dons da palavra, da entrega do Evangelho de Jesus Cristo, do anúncio da palavra de Deus. Esses dons são essenciais para a salvação de almas, esses dons são essenciais para a edificação com saúde espiritual da igreja. É somente através da palavra. É por isso que o apóstolo Paulo, ele coloca aqui, primeiramente, os apóstolos, os profetas, os mestres. Esses são os dons que nós devemos ter como essenciais, porque a palavra de Deus deve ser o mais prioritário e urgente para nós. E claro, se estamos a falar do cumprimento da missão de Cristo, só uma maneira que nós iremos cumprir a missão de Cristo, através da pregação do Evangelho de Cristo. Essa deve ser a prioridade de uma igreja. Anunciar a palavra de Deus. Anunciar o conselho de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo coloca nesta ordem. Porque estes dons são cruciais para a existência da igreja. E os demais dons, eles são este complemento para toda a obra de Deus. Nós não vamos ver os detalhes de cada um dos dons. Alguns eles estão presentes na igreja hoje em dia, outros foram dons usados na era apostólica, na era dos apóstolos, sinais, milagres, dom de línguas, de falar diversos idiomas para que todos pudessem entender a mensagem do Evangelho. Eram dons que autentificavam a mensagem dos apóstolos como vinda da parte de Deus. Esses dons já não estão vigentes hoje em dia, porque já não são necessários. Nós já temos toda a revelação de Deus completa para nós.
nas páginas das nossas Bíblias. O apóstolo termina com perguntas retóricas no versículo 29 e 30. Acaso são todos apóstolos? Acaso são todos profetas, mestres? Realizam todos milagres? Curam? Falam todos em línguas? Todos as interpretam-se? Obviamente isso são perguntas retóricas. Que não. A resposta é não. E termina o apóstolo Paulo, versículo 31. Procurai com zelo os melhores dons. Eu não entendo aqui que Paulo fala no sentido individual, mas sim no sentido coletivo como igreja. Procurai com zelo os melhores dons. Valorizemos os dons da palavra. Que a palavra tenha primazia e proeminência e urgência em tudo aquilo que nós fazemos como igreja. Pois a mesma é a única que traz salvação para os ouvintes. A mesma é a única que produz a vida de Deus em nós. A prioridade de uma igreja deve ser anunciar a palavra de Deus. Uma igreja que está em movimento, ela está interessada em anunciar a palavra de Deus, não apenas para manutenção, mas anunciar a palavra de Deus também àqueles que estão lá fora. E no capítulo 13, o apóstolo Paulo vai mostrar um caminho muito superior. É o caminho do amor. O amor deve ser o fundamento de tudo aquilo que nós fazemos. O amor deve ser o fundamento do nosso culto prestado a Deus e do nosso serviço. O amor a Deus, o amor à sua igreja, o amor aos perdidos. Deus forma e formou um só corpo em Cristo, com muitos membros, que em dependência mútua cumprirão a missão de Cristo. Que o Senhor continue a fazer isso através das nossas vidas e da nossa igreja. A igreja é um maravilhoso plano divino. Tu crês nisso? Assim como foi no passado com Israel, em que Deus se manifestou por meio de um povo, não através de indivíduos isolados, hoje é na igreja que o reino de Deus se manifesta. É através da igreja que o evangelho avança. Deus reconciliou-nos com Ele, mas também reconciliou-nos com o seu povo. Deus projetou a igreja. Ela faz parte do plano divino, com a sua diversidade e dependência mútua, para nós glorificarmos a Deus, darmos testemunho do Evangelho. Esses são os dois propósitos principais pelo qual nós existimos. E tudo isto em amor. João 13:35, nas palavras de Jesus Cristo, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Pensem, para finalizarmos, numa orquestra. Há músicos aqui, eu sei. Numa orquestra, nem todos tocam o mesmo instrumento. Nem todos fazem o mesmo som. Nem todos entram ao mesmo tempo. Se todos tentassem tocar o solo principal, o resultado seria o absoluto caos. A beleza de uma orquestra surge quando cada músico toca a sua parte, no tempo certo, seguindo a mesma partitura e o mesmo maestro. Na igreja, Deus não nos chamou para tocarmos todos a mesma nota, mas para servir ao mesmo maestro, ao mesmo Senhor, segundo o instrumento que Ele nos deu no lugar que Ele mesmo determinou. Quando cada membro aceita o seu papel, o corpo revelará a beleza do propósito de Deus. A música da igreja não é para nós,
é para que o mundo ouça o Evangelho. Somos um só corpo em Cristo, para refletir a glória de Cristo e levar o Evangelho ao mundo. Oremos. Senhor, ajuda-nos a ser esta igreja, Pai, unida. Ajuda-nos a alegrar-nos na diversidade, na dependência mútua. Ajuda-nos a continuar a ser uma comunidade multiétnica, em movimento também para continuar a alcançar as nações com o Evangelho de Jesus Cristo. Cada um com o seu papel, Senhor, com os seus dons, cumprindo os teus propósitos para a tua glória, Senhor, e para cumprirmos a missão de Cristo. Pedimos isso para que o mundo ouça o Evangelho e o teu Filho Jesus Cristo seja exaltado. Amém. Agora teremos o coffee break.